A questão é, todo mundo tem orientação sexual. A gente não fala, mas heterossexual é uma orientação sexual. É uma orientação, o desejo está orientado para uma pessoa do outro sexo. Quando eu digo outro sexo, também com 1000 ressalvas, tá? Que também é construção cultural, ok? Então, quando a gente está falando de orientação sexual, a gente está falando do heterossexual também. Aquele seu cunhado machão que coça o saco e cospe no chão também, ele também tem orientação sexual. O seu vizinho pegador que come todas as meninas, ele também tem uma orientação sexual. Por que a gente não fala deles? Porque ele está dentro daquilo que é imposto pela sociedade. Ele está dentro do padrão. Ele não sofre preconceito nem rejeição. Por isso que a gente fala de LGB. Orientação sexual só tem a ver com lésbica, gay e bissexual. Tá? Ou seja, e heterossexual e assexuados também. Outra coisa que a gente nunca fala. Existem pessoas que não sentem desejo e atração sexual de nenhuma ordem. E também sofrem preconceito e também sofrem pressão. E a gente nunca fala sobre isso. Porque existe uma imposição terrível de que as pessoas têm que gostar de sexo e que têm que sentir atração, que têm que sentir desejo. Tá? Então, quais são as orientações sexuais possíveis? Né? Aqui está faltando os assexuados, que se consideram assexuados. Heterossexual, bissexual e homossexual, sendo que homossexual é o quê? Gay e lésbica. Aqui nós não estamos falando, para quem ficou com dúvida antes, sobre o desejo ou o sentimento de ser homem ou mulher. Tá? Aqui nós só estamos falando para que lado vai o meu desejo. Para que lado vai, para que lado está orientado o meu desejo e minha atração afetiva e sexual. Tá bom? Até aqui, belezinha? Orientação sexual, não opção. Só um? Tô brincando. Fala no microfone. Eu já vi muito essa expressão esse termo da orientação sexual, mas também como expressão sexual também. Não sei se é um sinônimo ou se é um outro conceito que está tentando se construir para a orientação, expressão sexual. Na verdade, são formas de expressão. Tanto a identidade de gênero como a orientação sexual são formas possíveis de expressar a sexualidade. Tá? Expressão sexual também. Legal. Bom, vamos para adiante um pouquinho, antes que vocês babem, porque eu já vi que está passando um pouquinho do tempo de vocês. Né? Identidade de gênero. Identidade de gênero, então, tem a ver com aquelas 3 letrinhas de baixo. Intersex, transexual e travesti. Tá? Significa o quê? O poderoso desejo... o poderoso sentimento de ser homem, mulher ou nenhum dos dois. Ou de estar na fronteira. Tá? Isso é identidade de gênero. É como eu, para facilitar, apesar de não ser sinônimo, é como eu me identifico como homem, mulher ou nenhum dos dois. Ou na fronteira dos dois. Faz sentido para vocês? Ok. Posso ir? Ok. Vamos lá. Importante a gente saber, eu já falei isso para vocês, mas vale a pena a gente repetir. Diversidade sexual não é doença. Desde 1993 saiu do CID, na revisão do CID-10, né? Pela Organização Mundial da Saúde. E no Brasil, como eu falei para vocês, não é considerado doença. Inclusive, alguns e algumas psicólogos e psicólogas baseados em religião, né, normalmente são evangélicos, que tentam fazer reversão, né, terapia de reversão, podem perder a licença para atuar como psicólogo, porque isso é proibido. Não é considerado doença, eu não posso curar. Eu posso curar homossexual? Pode, se tiver pneumonia, se tiver gripe, se tiver tuberculose, mas da homossexualidade não, porque não é doença, tá bom? E o que é doença? Dentro da psicologia, né, falando da minha área, é alguém que é homossexual, por exemplo, só como um exemplo, e não se aceita como tal. Isso tem um nome, chama egodistonia.
Eu não consigo entrar em contato com os meus próprios desejos, e isso não é uma doença pessoal, mas é uma doença que vem desse embate com a sociedade, evidentemente. A dificuldade tremenda que é sofrer todo o preconceito e todo o estigma que a sociedade aplica sobre essas pessoas, né? Então, não é doença, não é transtorno psicológico, ainda que, como eu falei para vocês, a gente ainda tenha transexualidade e travestilidade constando como doença, especialmente no DSM-4, a gente tem constando como doença mental. Existe um movimento internacional de despatologização. E aí eu peço, antes de vocês irem embora, pegarem um materialzinho que está ali na mesa e darem uma lidinha, porque é bem bacana. Eu acho que é bem legal. É um movimento que reúne mais de 100 entidades de dezenas de países do mundo inteiro. E a França, eu não sei se no ano passado ou no ano retrasado, independentemente de qualquer decisão dos organismos internacionais, unilateralmente já decretou que na França não é doença, tá? As identidades trans não são doença. Então, tomara que todos os países depois vão seguindo aos poucos aí essa decisão francesa, que é muito avançada, tá? Gente, não é crime. No Brasil, nunca foi, tá? Nunca foi. Nos Estados Unidos foi até os anos 60. Incrível, né? Até os anos 60. Mas não é crime no Brasil. E não é imoralidade. Uai, por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um dos estigmas que recai sobre essas pessoas, justamente porque a gente levanta a ideia da sexualidade, de uma sexualidade descontrolada, né, de uma sexualidade sem limite, sem critério, exacerbada. Essa é uma das marcas fortes da homossexualidade, das outras pessoas travestis, transexuais e assim por diante. Pode ser imoral? Pode. Independe da orientação sexual, independe da identidade de gênero. Não é imoral por princípio. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Uma pessoa heterossexual pode ser muito imoral. Uma pessoa heterossexual pode ser muito moral, muito ética. A mesma coisa vale para todas as letrinhas que eu estava falando antes. Eu só ponho aqui para vocês pensarem, quando a gente pensa nessa população, nessa comunidade, para a gente tirar isso, esse filtro, sabe, da frente, e olhar pessoas. Tá? E aí, uma coisa que eu acho que era você que tinha me perguntado, eu não tenho certeza, mas uma pessoa... Deixa eu só ver o que vem adelante. Deixa paradinho aí, porque, não sei, acho que vocês não vão aguentar mais. Mas eu vou passar só uns filminhos para vocês bem rapidinho. Uma pessoa travesti pode ser heterossexual? Eu estou falando de travesti. Eu estou complicando a vida de vocês. Por quê? É um pouco o contrário. Ou não, pode ter a expressão de, mesmo sendo travesti, ter o desejo pela mulher. Se for Isso, homem... então essa é a história. A questão é, identidade de gênero não define orientação sexual, tá? Então, uma travesti, a gente pensa na travesti como masculino ou feminino? Feminino, é a travesti. Põe silicone, toma hormônio, deixa o cabelo crescer, porque quer esteticamente parecer com as mulheres, não é? Então, por isso que eu tenho falado aqui para vocês a travesti, porque elas se consideram a travesti, tá? A gente, quando fala o travesti, a gente está falando do nosso ponto de vista, reforçando o sexo biológico e não o sentimento dela. E isso é uma violência. Então, não custa nada para a gente falar a travesti. Mas para ela, quando a gente chama o travesti, pode doer. Ou quando ela vai para um hospital, por exemplo, e vai ser atendida e fala assim, olha, esse é meu documento, e lá está escrito José da Silva, mas, por favor, quando me chamar, você me chama de Pamela. Aí a pessoa pega, a pessoa está toda vestida de mulher e de sacanagem, porque normalmente é de sacanagem, fala José da Silva. E aí vai a Pamela, né, toda feminina. Isso é uma violência absurda, né? Então,
A gente considera as travestis, portanto, mais próximas do feminino, certo? Se está perto do feminino e a orientação do desejo é por masculino, é hétero ou homo? Hétero. No entanto, se a travesti sentir atração por uma mulher, ela é hétero ou homo? Perfeito, é isso daí. Travesti é travesti. Ela não é gay, nem lésbica, nem homossexual, ela pode ser hétero, pode ser lésbica, mas ela não pode ser gay. Dá para entender? Porque ela está próxima do feminino. Claro, pensando nas nossas caixinhas muito limitadas, né, que não dão conta da nossa sexualidade, que deveria ser muito mais ampla, muito mais fluida. Tá bom? Deu para entender isso? Deu para você? Porque acho que essa era um nó na sua cabeça, né? Não só soube, tá? Porque eu estou te falando só porque você perguntou, mas normalmente essa é a grande mistura que todo mundo faz, né?